Nesse vídeo, a gente vai continuar falando sobre suavização exponencial e dando continuidade à parte 1, que também tratava desse assunto. Nessa primeira parte, a gente viu sobre suavização exponencial simples, suavização exponencial com nível e tendência e suavização exponencial amortecida, onde existe o amortecimento da tendência. Já na parte 2, que a gente vai ver hoje, a gente vai falar sobre suavização exponencial dupla, que considera nível e sazonalidade, o modelo de Holt-Winter ou suavização exponencial tripla, que considera nível, tendência e sazonalidade, e por último a gente vai falar sobre maneiras de se inicializar o modelo. Então, como que a gente define aí os parâmetros de inicialização. Então, para a gente poder adicionar a sazonalidade no nosso modelo, a gente tem que entender primeiro o que é a sazonalidade. A sazonalidade ela vai ser um padrão que se repete sobre um período de tempo fixo. Então, quando a gente fala período de tempo, pode ser em horas, pode ser em dias e pode ser em anos, por exemplo. Tá? E boa parte dos produtos que a gente encontra, tanto nas gôndolas do supermercado ou as demandas que a gente tem no nosso negócio, vão apresentar componentes sazonais. Então, o que é essa sazonalidade? A gente vai ter uma dada variação na demanda ou na nossa variável de interesse ao longo do tempo e em determinados momentos esse padrão ele se repete de novo. Então eu trouxe aqui alguns exemplos para a gente poder entender como que a sazonalidade por produtos pode se dar ao longo do ano. Então aqui a gente tem os meses de janeiro até dezembro, as cores dos meses estão fazendo referência às estações do ano, e a gente pode, por exemplo, pensar aqui no chocolate. Então, o chocolate ele vai ter uma demanda sazonal. É esperado esse tipo de demanda do chocolate. Então, em abril, quando chega a Páscoa, a tendência é que a gente veja aí um aumento, um incremento no número de produtos à base de chocolate, por conta da Páscoa. Depois, em junho, julho e agosto, muito provavelmente a gente vai ter um aumento de novo por causa dos meses de inverno, os meses mais frios. Então, esse aumento no consumo de chocolate é esperado. E, dependendo do país que a gente está falando, a gente vai ver isso também lá no final de outubro, que coincide aí com o Halloween, onde a gente tem lá no finalzinho do mês um aumento também no consumo de chocolate. E a gente pode levar essa lógica de sobe e desce na demanda para outros produtos. Se a gente pensar numa salada, por exemplo, talvez a gente tenha um consumo maior de salada nos restaurantes nos meses mais quentes. Então, janeiro e fevereiro aqui, por exemplo, tá? Agora, se a gente pensar em roupa, calçado, tá? Ou moda feminina aqui, por exemplo, talvez a gente vai ter esse aumento aí no início de maio por conta do mês das mães, e depois a gente tem o aumento em dezembro, que é quando vem o Natal. Então a gente consegue, isso aqui, esse aumento nesses meses, a gente espera que isso ocorra todos os anos. Então a gente fala que isso é uma variação sazonal. Então a venda de chocolate, a venda de salada ou a venda de roupas, muito provavelmente segue um ritmo marcado pela sazonalidade. E aí, essa sazonalidade, o efeito da sazonalidade também pode ser destrutivo ou negativo. E aqui, o que é esse efeito negativo que eu estou falando? É que em dados momentos do ano, por exemplo, a gente pode ter uma venda abaixo da média, porque pode ser um mês de baixa. Então, a sazonalidade não necessariamente significa um incremento nas vendas, ou um incremento na demanda, ou um aumento aí na minha variável de interesse. A sazonalidade ela pode refletir, em alguns momentos, também uma queda. Bom, então, se a gente entende o que é a sazonalidade, a gente consegue entender também como que funciona a suavização exponencial dupla. Então, a suavização exponencial dupla ela vai levar em consideração nível
e sazonalidade, e a gente consegue introduzir aí, no nosso modelo, múltiplos termos sazonais. Aqui a gente tem o equacionamento desse modelo. Então, a primeira coisa que a gente consegue perceber é que a gente vai descrever os dados em termos de nível, sazonalidade e o erro, que sempre está. E no nosso modelo de previsão, a gente vai, para a gente chegar no valor previsto, a gente vai multiplicar o nível, então a última estimativa de nível que a gente tem, pelo componente sazonal adequado. Esse componente sazonal, ele vai depender de como eu divido os meus dados e quantos períodos sazonais eu possuo. Então, se a gente pensar, por exemplo, ao longo da semana, nós temos 7 dias. Então, o período, se a gente está levando em conta uma sazonalidade diária, então se a gente tem valores que têm diferentes, se a gente possui dias aí onde eu vou ver diferentes picos de vendas nesses dias, eu falo que eu estou observando uma sazonalidade ao longo da semana, e essa sazonalidade eu tenho diferentes índices para cada um dos dias. Mas eu posso ver essa sazonalidade ocorrendo também nos meses. Por exemplo, então eu posso ter um aumento de vendas em janeiro, uma queda em fevereiro. Então, depende de quantos períodos que eu estou vislumbrando. No caso, se eu tenho dados aí distribuídos se a minha granularidade dos dados é meses, então imagine que eu tenho uma sequência, eu tenho uma série temporal com os dados e cada observação faz referência à demanda para um mês. Então eu vou ver a sazonalidade em cada um dos meses. Se eu tenho dados, por exemplo, na granularidade diária, muito provavelmente eu vou enxergar essa sazonalidade também ao longo da semana, ao longo dos dias da semana. Então, isso é o período que a gente precisa definir, tá? Então, esse P que a gente usa aqui na hora que a gente equaciona, ele faz referência ao número de períodos de tempo dentro da sazonalidade. Então, a gente vai ocorrer aqueles períodos e depois daqueles períodos, aqueles valores vão voltar a repetir assim que um novo período se inicie. E como que funciona agora esse modelo de previsão com sazonalidade? Bom, a gente vai ter aqui o nosso procedimento de atualização e o nível, a minha estimativa de nível atual vai ser dada pelo meu fator de suavização alfa, tá? E aí eu vou ter que tirar do meu valor atual, da minha demanda atual, que é XT, o componente sazonal referente ao dia em que essa última observação ocorre. Então é esse F chapéu de T menos P aqui. Daqui a pouco eu vou explicar para vocês com base numa tabela melhor como que isso funciona. Mais 1 menos alfa, tá? Esse complemento do fator de suavização, vezes a estimativa de nível que eu tenho no dia anterior. Já esse F chapéu de T, isso aqui é novo para a gente agora. Como que eu calculo ele? Vai ser gama. Então, o que é o gama? É o fator de suavização da sazonalidade. E eu vou retirar, tá, do meu valor de XT agora o nível. Então, a minha última estimativa de nível. E onde que eu calculei essa última estimativa de nível? Bem aqui. Tá? Mais 1 menos gama, o complemento desse fator de suavização da sazonalidade, vezes o F chapéu de T menos P, que é o índice multiplicativo, tá? Referente à sazonalidade da minha última observação. Tá? Então, vamos entender como que isso daqui funciona no Excel. Daí a gente volta para os slides daqui a pouco.
Então, aqui a gente tem um exemplo, tá? Eu vou fazer esse exemplo aqui com vocês, eu acho que vai ficar mais claro como que funciona essa consideração da sazonalidade no modelo de suavização exponencial. Então, a gente tem aqui o caso de alguns pães que são vendidos em uma padaria, e a gente observa que a demanda é constituída por um nível que varia conforme os dias da semana. E aqui, por exemplo, hoje é domingo. Então eu estou falando que hoje é domingo, dia 156. Então tá aqui, ó. Domingo, T igual a 156. E a gente sabe que o nível, que o componente de nível nesse dia é de 150 pães. Então tá aqui, ó, 150 pães. Os fatores de sazonalidade, eles estão nessa tabela aqui do lado, e a gente tem alfa igual a 0,1 e gama igual a 0,05. Então vamos tentar responder aqui a primeira pergunta. Qual que é a previsão para segunda? Então, segunda é o T157, e eu vou fazer essa previsão estando eu no domingo, onde T é igual a 156. Bom, em 156, eu conheço o nível da minha demanda e eu conheço também o fator de sazonalidade para segunda-feira. Então, se a gente olhar nessa tabela aqui do lado, a gente consegue perceber que na segunda-feira a gente vai ter uma demanda que corresponde a 25% da demanda média. Na terça, a gente tem uma demanda que corresponde a 50% da demanda média. Na quarta, eu tenho uma demanda que corresponde a 1,25% da demanda média. Na quinta, 100%, na sexta, 150%, no sábado, 175% e no domingo, 75%. Por hora, a gente não vai se preocupar em como que calcula isso, mas a gente precisa desses termos aqui, ó, tá? Então, eu transferi os termos para cá. Então, olha só, eu tô no domingo. Eu sei que o nível no domingo é 150. Porém, eu quero fazer uma previsão para segunda. Como que eu calculo isso? É só eu fazer a minha última estimativa de nível, que é 150, vezes o componente multiplicado pelo componente sazonal do dia que eu estou querendo prever. Então, se eu estou tentando prever a segunda, o componente sazonal é esse cara daqui de cima, é o 0,25. Porque eu sei que nas segundas-feiras a minha demanda vai corresponder aí a mais ou menos 25% da minha média. Então a gente chega aqui em 37,5 e eu deixo explicado aqui para vocês no quadrinho como que a gente faz esse cálculo. Então respondemos aqui a primeira pergunta. Agora a gente vai responder a segunda. Então se a gente está na segunda-feira, 157, tá? E a gente vendeu 50 pães. Qual que é a sua previsão para terça ter igual a 158? Bom, agora eu tenho o meu valor de XT aqui e eu vou atualizar o meu nível. Como que eu atualizo o nível? Eu vou seguir essa equaçãozinha que está aqui. Então, vai ser igual a alfa, que é 0,1, que multiplica XT, que é 50, dividido por quem? Pelo fator de sazonalidade da minha última observação, que é segunda-feira. Onde que está esse fator de sazonalidade da segunda-feira? Está lá em cima, o 0,25. Mais, abre parênteses, 1 menos o alfa, que multiplica a minha última estimativa de nível, que é 150. Então, fiz a correção. Agora, se eu conheço o A de T, que é a minha estimativa de nível, eu consigo determinar o F de T. Como que eu calculo isso? Só seguir a fórmula. O que a fórmula está falando para a gente? É gama vezes. Agora eu vou tirar o nível do meu valor consolidado, que foi 50. Então, vou dividir 50 dividido por 155. Mais, abre parênteses, 1 menos gama vezes quem? O 0,25, que é a minha sazonalidade lá na segunda-feira. Então, cheguei em 0,254. Então, percebam que eu tive uma variação de
a minha sazonalidade na última segunda-feira foi 0,25. Desculpa, lá na penúltima segunda-feira foi 0,25 e agora na última segunda-feira foi 0,254. Então teve aí um incremento bem pequeno na sazonalidade, nesse fator de sazonalidade, para a segunda-feira. Então vou vir aqui e vou colocar aqui 0,254. Então eu atualizo aqui o meu índice. E agora, como que eu faço a minha previsão? Do mesmo jeito que a gente fez para o caso anterior. Então agora eu estou na segunda tentando prever a terça. Então eu vou pegar a minha última estimativa de nível, que é 155, e vou multiplicar pelo componente sazonal, pelo fator sazonal, da última terça disponível que eu tenho, que é 0,5. Então a gente vai chegar aqui em 77,5 unidades. Então, a gente aqui acabou de executar o modelo de suavização exponencial com nível e sazonalidade. Bom, então a gente pode pensar pelo exercício que o FI ele é uma porcentagem da demanda média por um período I. E a soma de todos os FIs para todos os períodos dentro de uma estação vai ser igual a P, onde P é o período. Então, se eu estou falando de sazonalidade distribuída na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, aí volta na segunda. Então, eu tenho um período de 7 dias. Então, P precisa ser igual a 7 se a gente estiver falando de uma sazonalidade observada dentro da semana. Então, aqui a gente tem um exemplo da variação da demanda de um produto e a gente consegue escrever essa variação em termos da média, que é o que está aqui em laranja, e em termos do percentual correspondente à demanda em cada um dos dias da semana. Então, esse é o exemplo que a gente acabou de fazer, tá? Se a gente somar esses valores que estão aqui, isso aqui vai ter que ser igual a 7, porque corresponde ao meu período. Então, se a gente está numa segunda, T igual a 157, que a gente calculou, qual que é a previsão da demanda para quinta, no caso, T igual a 160? Então, a gente vai olhar aqui, que o valor que eu vou levar em consideração, se eu estou tentando prever a quinta, eu preciso usar o fator da última quinta-feira, que está aqui. Certo? Então, a gente vai calculando dessa forma e ajustando os termos para sazonalidade conforme o último nível disponível. E aí vem uma pergunta, tá? Nesse último exemplo que a gente fez, se a gente somar os primeiros componentes de sazonalidade do 0,25 até o 0,75, isso aqui vai dar 7. Porém, quando eu fiz a atualização do termo, se eu somar ele com os últimos 6, então como se eu estivesse fazendo aqui uma média móvel, a gente vai perceber que isso daqui agora vai para 7,004. E aí vocês podem questionar o seguinte, mas é só 0,004. Essa diferença aqui, não dá em nada para os nossos termos. Porém, a gente precisa lembrar que, ainda que no curto prazo o impacto desse 0,004 aí seja pequeno, no futuro, se a gente tiver muitas iterações, a gente pode criar aí uma bola de neve. Então, a gente vai começar a ter cada vez mais fatores de sazonalidade que não necessariamente vão estar refletindo o que está acontecendo. Então, uma boa prática é a gente normalizar esses fatores. E como que eu faço a normalização desses fatores? Eu vou dividir o meu fator antigo, tá? Na verdade, vou multiplicar o meu fator antigo
pelo meu período. Então, se eu estou falando de sazonalidade ao longo da semana, eu estou falando que o meu período é 7. E eu vou dividir isso pela soma dos índices desses fatores que eu tenho. Então, aqui, por exemplo, somados aqui, ó, a gente tem aquele somatório de 7.004. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó, 0.5, por exemplo, e vou multiplicar 0.5 por 7 e dividir por 7.004. Aí eu vou pegar 1.25, multiplico por 7 e divido por 7.004. Então, no final, eu vou ter esse valor aqui somando 7. Então, dessa forma, a gente vai tirando esse viés dos índices de sazonalidade e a gente vai mantendo esses fatores de sazonalidade atualizados constantemente. Bom, a gente vai falar agora sobre suavização exponencial tripla. E falando de suavização exponencial tripla, daqui a pouco eu mostro para vocês também como que a gente já faz essa normalização dos fatores. Porque aqui a gente vai precisar fazer isso também. Então, quando a gente fala de modelo de suavização exponencial, o modelo de suavização exponencial tripla é um dos mais completos, já que ele vai levar em conta nível, tendência e sazonalidade. A gente também conhece esse modelo como método de Holt-Winter, que é o nome do pessoal, dos dois pesquisadores que descobriram esse modelo, que primeiro utilizaram esse modelo. E aqui, no nosso caso, a sazonalidade vai ser multiplicativa com tendência aditiva. Então tá aqui, ó, o nosso modelo de suavização exponencial dupla. Como que a gente descreve os dados nesse modelo? A minha observação vai ser descrita em termos de nível, tendência e sazonalidade. A gente vai continuar considerando os erros normalmente distribuídos e o nosso modelo de previsão, como que a gente vai fazer uma previsão futura de um valor. Então, eu estando em T, tentando prever T mais tal, eu vou falar que isso vai ser dado pela minha última estimativa de nível, vezes tal, que é o número de dias para frente que eu estou tentando prever, vezes o meu último componente, a minha última estimativa de tendência. Tudo isso multiplicado pelo fator de sazonalidade correspondente. E aí a gente precisa entender como que a gente atualiza isso. Então, o meu A, que é o meu componente de nível, vai ser atualizado de maneira bem parecida com o modelo de suavização exponencial com nível e sazonalidade. Então, vou ter alfa multiplicado pela minha última observação, dividido pelo componente, pelo fator de sazonalidade da minha última observação, mais 1 menos alfa, vezes uma atualização do meu nível. Como que eu faço a atualização do meu nível? É o meu nível antigo mais a minha estimativa de tendência. E como que eu determino a minha estimativa de tendência atual? Isso daqui é fácil, a gente já viu também. A gente vai multiplicar beta, que é o componente de suavização exponencial da tendência, pela diferença dos níveis atual e mais antigo. Então, se eu tenho a diferença entre dois níveis, se eu tenho a diferença do nível atual e do nível antigo, eu tenho aqui uma tendência, mais 1 menos beta e minha última estimativa de tendência disponível. E como que eu atualizo agora o componente de sazonalidade? Vai ser gama vezes a minha última observação dividida pelo último componente de nível disponível, ou seja, eu estou retirando o nível da minha observação, deixando só o fator de sazonalidade, mais 1 menos gama, vezes o fator de sazonalidade, o meu último fator de sazonalidade disponível, que é esse F chapéu de T menos P, já que ele é correspondente ao período analisado. Agora a gente vai voltar então para o Excel, para o mesmo exemplo dos pães, só que a gente vai usar agora o modelo de suavização exponencial tripla. Então voltei aqui para o Excel
e vamos dar continuidade. Então, aqui no caso dos pães vendidos na padaria, a gente vai observar agora que a demanda é constituída por um nível com tendência aditiva e sazonalidade multiplicativa, conforme os dias da semana. Até aqui a gente tem algumas informações importantes. A gente percebe que dá para usar o modelo de suavização exponencial tripla e, conforme os dias da semana, fala para a gente que a gente vai ter uma sazonalidade variando ao longo dos dias. Então eu tenho a minha semana e eu vou ter a sazonalidade variando conforme cada dia da semana. Então se hoje é domingo, T igual 156, a gente sabe que o nível vai ser de 150 pães. Então está aqui na minha tabela. E meu último componente de tendência vai ser 0,3 pães por dia. Os fatores de sazonalidade são mostrados abaixo, né? Então a gente tem aqui alfa e beta, e agora a gente também vai ter gama, que é 0,05. Por hora, a gente está tendo como input do nosso problema tanto esses parâmetros, esses fatores de sazonalidade, quanto os valores de alfa, beta e gama, e também o A inicial, que é a nossa primeira iniciativa, a nossa estimativa inicial de nível, e também a nossa estimativa inicial de tendência. Bom, então vamos lá. Primeira pergunta. Qual que é a previsão para a segunda? X chapéu estando a gente 156 e a gente tentando prever 157. Bom, como que eu faço essa previsão para 157? Aqui é fácil. É só eu calcular aqui, ó. Vamos seguir a fórmula. A minha, abre parênteses, a minha última estimativa de nível, mais a minha última estimativa de tendência, vezes quem? O componente sazonal referente ao dia que a gente está tentando prever. Então, se eu estou em 156, que é um domingo, tentando prever uma segunda-feira, então vou ter que multiplicar pelo último fator referente à segunda-feira que eu tenho disponível. Então, isso aqui me deu 37,58. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui na nossa letra B, que me fala o seguinte: a gente teve uma segunda muito boa e vendeu 50 pães. Então, qual a previsão agora para terça-feira? Então, eu sei que na segunda-feira eu vendi 50 unidades. Então, eu preciso atualizar todas essas estimativas de nível e tendência. Então, como que eu atualizo primeiro a minha estimativa de nível? Segue aqui o equacionamento. Vai ser quem? Alfa, que é 0,1, vezes xt, que é 50, dividido por quem? Pelo fator de sazonalidade da segunda-feira, que é 0,25, mais 1 menos alfa, vezes, agora, a minha última estimativa de nível, mais minha última estimativa de tendência, que está aqui. Legal, atualizei a minha estimativa de nível. Agora a gente vai atualizar a nossa estimativa de tendência. Como que eu faço isso? É beta vezes a nossa diferença de níveis. Então, eu vou subtrair da minha última estimativa de nível a minha estimativa de nível anterior, mais 1 menos o beta, vezes a minha última estimativa de tendência. Então, cheguei aqui num valor de B igual a 0,7. Agora eu vou atualizar a sazonalidade. Como que eu faço isso? Gama vezes xt dividido pela minha última estimativa de nível, mais 1 menos o gama, vezes o meu último componente de sazonalidade, referente ao dia que eu estou trabalhando. Se eu estou trabalhando na segunda, eu vou retirar quem? A segunda. Eu vou multiplicar por quem? Pela segunda-feira. Então, eu vou chegar aqui em 0,254. Percebam que agora
eu tenho índices atualizados para segunda-feira. Então eu não vou usar mais a primeira segunda-feira, porque eu tenho uma nova segunda-feira lá embaixo. Como eu tenho essa nova segunda-feira aqui embaixo, eu preciso normalizar ela. Como que eu faço essa normalização? Eu vou dividir esse valor pela soma dos valores até ela. Então vou chegar em 0.0. Acho que tem alguma coisa errada aqui. Esqueci de multiplicar por 7, pessoal. Então aqui na frente da soma, eu vou multiplicar todo mundo aqui por 7. Então cheguei em 0.253. Então uma diferença bem pequenininha entre os dois. Porém, essa diferença existe. E agora, como que eu faço a minha previsão? Eu vou... Percebo que esse valor 0.253, para a gente, ele não vai servir agora. Ele vai servir só depois, quando a gente for usar esse valor aqui em um outro momento. Porque para calcular agora a minha previsão na terça-feira, o que eu faço? Eu preciso da minha última estimativa de nível, que é o 155, mais minha última estimativa de tendência, que multiplica o último fator sazonal que eu tenho disponível para uma terça-feira. Então, a última vez que a gente calculou uma terça-feira, esse cara aqui, o 0.5. Então, tá aqui, 77,98. Então, percebam que esse valor é um pouquinho diferente do valor que a gente teve no exercício anterior, que foi executando a suavização exponencial apenas com nível e sazonalidade. Aqui não tinha tendência. Aqui agora tem tendência, então a gente consegue ver que é uma tendência de aumento, né? Então por isso que esse valor aqui deu um pouquinho maior do que o valor do exemplo anterior. Então, pessoal, aqui a gente percebe como que funciona a suavização exponencial tripla, que é com nível, tendência e sazonalidade. Então, voltando para os nossos slides, agora que a gente conhece todos esses modelos de suavização exponencial, a gente vai entender como que a gente faz para inicializar um modelo na prática. Como que a gente pode usar esse modelo de suavização exponencial tripla num conjunto de dados, vamos dizer assim, mais próximo da realidade. Então, até agora a gente ignorou, né, como que inicializa os parâmetros aí de nível, tendência e sazonalidade dos nossos modelos de previsão. E a gente também ignorou como que a gente determina as nossas estimativas iniciais, tanto para nível, quanto para tendência, quanto para sazonalidade. Não existe uma melhor maneira de se fazer isso, de se inicializar um modelo. Existem várias boas maneiras, várias boas práticas na literatura. E uma coisa que a gente vai começar fazendo é dividir os nossos dados. Então a gente vai pegar todo o nosso conjunto de dados e dividir ele em uma partição de inicialização, que é que a gente vai usar para determinar esses fatores iniciais. Depois uma outra partição de treinamento e, por fim, a gente vai ter uma partição de teste. Então, como que a gente inicializa cada um dos modelos que a gente viu? No caso da suavização exponencial simples, que é aquela que considera apenas nível, uma boa estimativa de nível é a gente pegar lá aquela partição de inicialização. O que pode ser essa partição de inicialização aqui? Às vezes 10% dos dados, 20% dos dados, vai depender aí de quantos dados a gente tem disponíveis. Então a gente vai pegar lá o início dos dados, o comecinho dos nossos dados, e vai tirar a média dessas observações. Então aqui a gente vai ter uma boa estimativa de nível. Se a gente estiver falando do modelo de Holt, então se vocês se lembrarem, o modelo de Holt é aquele que considera nível e tendência, a gente pode encontrar a reta que melhor se ajusta aos dados. Por quê? Quando a gente encontra a reta que melhor se ajusta aos dados, automaticamente a gente já tem estimativas de nível e estimativa de tendência. Já modelos com sazonalidade, a gente tem aí um caso um pouco mais complicado. A gente também vai ter várias maneiras de se fazer isso
na prática, mas uma má notícia é que a gente vai ter que separar uma parcela ainda maior de dados para a inicialização. Porque a gente precisa ter pelo menos 2 estações, ou seja, pelo menos 2 períodos completos de dados para que a gente consiga enxergar os componentes da sazonalidade. Então, preferivelmente, a gente está falando até algo maior aí, que maior ou igual a 4 estações. Ou seja, aqueles períodos, se eu estou trabalhando com dados com sazonalidade ao longo da semana, o ideal é que eu reserve aí pelo menos 4 semanas para minha inicialização. Então, se eu estou falando agora de dados consolidados mês a mês, então eu vou observar agora a sazonalidade ao longo do ano. Então eu vou ter que separar aí pelo menos uns 4 anos, tá? Na verdade pelo menos 2 anos, mas preferencialmente acima de 4, mas pelo menos 2 anos para eu poder inicializar o meu modelo. Então na suavização exponencial dupla, a gente vai estimar os parâmetros iniciais de nível. A gente vai ter que estimar esses parâmetros iniciais de nível e sazonalidade, né? A gente vai encontrar a demanda média aí para cada período de sazonalidade. Depois a gente vai encontrar a demanda média para todos os períodos. E aí a gente vai estabelecer os níveis iniciais de sazonalidade como percentagens de cada período de sazonalidade com relação a todos os outros períodos, que é mais ou menos o que a gente fez nos exemplos anteriores. No modelo de Holt-Winters, que agora considera tanto nível, considera também igual a suavização exponencial com nível e sazonalidade, no modelo de Holt-Winters a gente vai ter também a tendência. Então aqui já é um pouco diferente, a gente vai ter que encontrar aí a P média móvel centrada em cada período, em cada estação. A gente vai ter que tirar aí uma razão entre a demanda atual e o valor dos fatores de sazonalidade inicialmente estimados e depois tomar a média de cada fator de sazonalidade para cada período comum. Então aqui a gente vai ter que pegar a nossa série temporal, determinar uma média móvel centrada. Então aqui no nosso gráfico a média móvel centrada é o que está em laranja. Com base nessa média móvel centrada, a gente consegue determinar para cada mês aqui, para cada número, quanto isso daqui vai para cima ou para baixo, para cima ou para baixo, que é aquele percentual. E esse percentual, a gente vai normalizar ele e jogar aqui. Então, essa é a ideia com o modelo de Holt-Winter. A gente calcula essa média móvel centrada e com base na média móvel centrada, a gente consegue determinar os fatores iniciais de sazonalidade. Ainda sobre o modelo de Holt-Winters, a gente vai encontrar, além dessas estimativas de nível e tendência, para calcular eles a gente vai ter que retirar a sazonalidade, né? Então a gente retira a sazonalidade dividindo cada observação pelo seu índice de sazonalidade estimado. E uma vez que a gente conseguiu tirar a sazonalidade dos dados, é como se a gente não tivesse mais dados com sazonalidade. Então agora a gente só teria nível e tendência. Como a gente só tem nível e tendência, a gente consegue usar regressão, usar aí, por exemplo, o mínimo dos quadrados ordinários, o método dos mínimos quadrados ordinários, e determinar essas estimativas iniciais para nível e tendência. Então aqui a gente tem os nossos dados, em cinza a gente teria os nossos dados sem a sazonalidade, e aí como a gente tem os dados sem sazonalidade só com nível e tendência, a gente consegue encontrar a equação da reta. Então se a gente tem a equação da reta, a gente consegue determinar aí esses parâmetros iniciais. Então, o que eu estou fazendo aqui, tá, pessoal? Imagine que eu tenho dados que estão distribuídos, tá? Vamos entender essa tabela aqui do lado. A gente tem aqui observações que se dão ao longo de 4 semanas, então a gente começa na semana 1. No dia 1, a gente vai até o dia 28, o dia 1 é uma segunda, então eu termino a minha primeira estação, o meu primeiro período no dia 7, que é um domingo, começo uma nova estação, o período que vai até o dia 14, depois até o 21, depois até o 28. A minha demanda atual
No primeiro dia foi de 41, depois 90 e termina lá no 428. Então essa demanda atual, para mim, é o meu XT. E aí, o que, que a gente faz? Como que a gente determina esses parâmetros iniciais? Então, primeira coisa, a gente vai calcular a média móvel centrada. Como que eu calculo a média móvel centrada dessa minha demanda atual? É só eu pegar aqui, ó, na quinta-feira, e eu tiro a média de todos esses dias que estão aqui. Como que eu calculo a média móvel centrada na sexta? Eu tiro a média desse pessoal que está aqui. Como que eu calculo a média, por exemplo, agora, aqui no sábado? Eu vou tirar a média desse pessoal aqui. E por aí vai. Até chegar lá embaixo, na média aqui, ó, dos últimos 7 dias. Então isso aqui é a média móvel centrada. Como que eu determino o meu FI inicial? É só eu dividir, tá? Eu vou dividir a minha demanda atual, que está aqui, pela minha média móvel centrada. Então, dividir minha demanda atual pela minha média móvel centrada, eu chego no meu FI inicial. Faço isso para todo mundo, normalizo esses valores que eu tenho, e aí eu consigo chegar depois na minha demanda sem sazonalidade. Então, o que é a minha demanda sem sazonalidade? É aquela onde eu vou pegar minha demanda inicial. Então, por exemplo, aqui, ó, 94 é minha demanda inicial. Eu tenho aqui meu fator de sazonalidade e eu vou dividir 94 por 0,254. E aí eu chego aqui na minha demanda sem sazonalidade. Então, para ter lá, ó, igual a 28, qual que vai ser o meu nível? Vai ser o meu coeficiente angular, que eu estou tirando daqui, 14,9257, vezes o 28, que eu tenho aqui, mais 151,29, que é o meu coeficiente linear. Então aqui eu chego no nível em t igual a 28, por exemplo. Tá? 14,927 é a minha estimativa inicial de tendência. E quais são os meus índices de sazonalidade? São esses índices que estão aqui. Então percebam, agora eu tenho uma estimativa inicial de nível, uma estimativa inicial de tendência e estimativas iniciais para os fatores de sazonalidade. Se eu tenho esses três, eu consigo rodar o modelo de Holt-Winters para o restante dos dados que eu tenho. Bom, eu quero fazer agora com vocês um exemplo de fixação. Nesse exemplo, a gente vai se basear num conjunto de dados de um livro muito famoso de 1976. E aqui a gente tem o caso da demanda por passagens aéreas. Então, vamos entender o que esse exemplo está falando para a gente. Então, a gente voltou no tempo aí, né? E a gente vai usar todo o nosso conhecimento de previsão de demanda e todo o nosso poder computacional para poder prever a demanda por passagens aéreas. Então a gente está no ano de 1959 e foi contratado aí por uma companhia para a gente determinar o número de voos que vão ocorrer ao longo do ano de 1960. Então, nós estamos em 1959, os nossos dados, a gente tem dados disponíveis desde 1949 e esses dados são coletados mês a mês. Então, nós temos um banco de dados que se inicia em 1949, com dados coletados mês a mês. Nós estamos em 1959, no final de 1959, ou seja, está terminando o ano, e a gente vai tentar prever todos os meses de 1960. A gente vai fazer isso usando o modelo de Holt-Winters, e esse aqui é um exemplo que vai mostrar para a gente aí como que essa ferramenta, suavização exponencial, ela pode ser poderosa no cálculo da previsão de demanda. Então vamos voltar lá para o Excel. Então aqui a gente já tem esse exemplo preenchido, tá?
A gente já tem aí um Excel com todas as informações que a gente precisa. Aqui está o enunciado do problema e a gente vai começar a modelar. A minha recomendação é que vocês pausem o vídeo, baixem o Excel, se ainda não baixaram, e tentem resolver esse exercício primeiro, vocês. E então despausem o vídeo e acompanhem aqui comigo agora a resolução. Então, aqui está uma dica, a gente vai dividir o nosso dataset em 3 partes, né? Então, eu preciso ter uma parte de inicialização. Vamos só dar uma olhada nos meus dados. Então, está aqui na esquerda, ó. Eu tenho dados mês a mês, começa em janeiro de 1949. E eu tenho dados, olhem só aí na esquerda, eu tenho dados até final de 1959. Então, esses meses que estão aqui são aqueles que eu estou tentando prever. Então, observem que eles ainda não ocorreram. Por quê? Eu estou em dezembro de 59, eu ainda não sei quanto que vai ser isso daqui. Então, esses são os valores que eu estou tentando prever. Então, os meus dados vão até dezembro de 59, que é o que eu fechei agora aqui no último mês. Então, a gente vai dividir esse nosso conjunto de dados em inicialização. Então, eu vou fazer essa divisão usando 3 anos. Lembra que tem que ser pelo menos 2 anos, preferencialmente acima de 4, mas como eu não tenho tantos anos assim, eu prefiro aqui separar só 3 anos para inicialização. A gente vai ter 7 anos para treinamento e eu vou separar também 1 ano para teste. Então a gente vai ter os anos de 49, 50 e 51 para inicialização. Então aqui 49, 50 e 51 para inicialização. Depois dos anos 51 até 58 para treinamento. E por fim, a gente vai ter 59, de janeiro de 59 até dezembro de 59, para teste, onde a gente vai aferir se o nosso modelo está prevendo bem ou não esses dados. Com base nesse conjunto de inicialização, a gente vai determinar os parâmetros. No caso, a 0, né? A chapéu, B chapéu e FI iniciais. Tá? A gente vai considerar uma sazonalidade mensal dos dados. Por quê? Bom, se meus dados estão distribuídos ao longo do mês, então se eu tenho janeiro, fevereiro, março, vai até dezembro, volta janeiro, então eu tenho períodos que se repetem de 12 em 12 meses. A gente sabe que é bastante razoável supor que a demanda por passagens varia ao longo dos meses, porque a gente tem período de férias, a gente tem períodos onde as passagens são mais baratas, então essa sazonalidade mensal, essa sazonalidade ao longo do ano, em cada um dos meses é esperada, então a gente vai usar 12 meses como período. Isso aqui, pessoal, independente da linguagem ou da forma que vocês estiverem implementando sua visualização exponencial, é muito comum a gente entrar com esse parâmetro manualmente, tá? De quanto em quanto tempo a gente vai ter essa sazonalidade. Depois a gente vai para a etapa de treinamento. Então, na etapa de treinamento, a gente vai fazer os ajustes agora para encontrar alfa, beta e gama ideais. Eu vou ter que partir de parâmetros iniciais, mas a gente vai otimizar isso também. E depois, no conjunto de treinamento, a gente vai ver se a gente está conseguindo prever legal ou não. Então, vamos começar aqui inicializando o nosso modelo. Então, qual que é a primeira coisa que eu faço na inicialização? Eu separo aqui um conjunto de dados, então eu tenho 3 anos de dados. Primeira coisa, eu vou calcular minha média móvel centrada. Qual é o primeiro problema aqui com relação aos slides que eu mostrei para vocês agora há pouco? Ao longo do ano, nós temos 12 dias. Como eu tenho 12 dias, não tem como eu calcular a média móvel centrada, porque a minha mediana está dando aqui entre 6 e 7. Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular minha média móvel centrada primeiro no número par, que é 6. Então, vou vir aqui, ó, média, e vou pegar todos esses valores que estão aqui. E vou calcular também a minha média móvel centrada no ímpar, que é o 7. Então, pego aqui. Ó. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou arrastar
esse número até lá embaixo. Venho aqui e vou arrastar também esse valor até aqui. Perceba que eu preciso parar nessa altura aqui, ó. Por quê? Porque perceba que eu já estou pegando todo mundo aqui. Se eu puxar mais, ele já vai começar a pegar valores que não estão disponíveis. Então, mesma coisa aqui. Então, calculei minha média móvel centrada no número par, calculei minha média móvel centrada no ímpar. Agora eu calculo minha média móvel centrada, vamos dizer assim, eu vou fazer aqui eu vou condensar esses valores, eu vou juntar esses valores numa coluna só. Então, o que eu faço agora? Eu tiro a média das médias. Então, tiro a média tanto do par aqui quanto do ímpar. Tiro essa média e arrasto aqui para baixo. Então, tá aqui, ó. Então, olha só, eu tenho minha média móvel centrada, né? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai calcular o nosso FI inicial. Como que eu determino esse FI inicial? Eu vou dividir a minha demanda, ou o meu XT, desculpa, começando daqui, né? Dividir o meu XT, então aqui o primeiro é 135, dividido pela minha média móvel centrada, que está aqui. E eu vou arrastar isso daqui para todo mundo. Então, o que eu estou calculando agora? Quanto que a minha demanda em termos percentuais da média móvel centrada variou. Então, eu sei que a minha demanda aqui em 6 é de 7% maior que a minha média móvel centrada. No mês 7, a demanda é 17% maior do que a média móvel centrada naquele ponto. E por aí vai. Então, calculei o meu fator, né? Agora, uma coisa aqui para a gente observar é o seguinte. Eu tenho esse fator de sazonalidade para o mês 6. Aqui é mês 6, eu tenho outro fator de sazonalidade aqui. E aqui é mês 6, eu tenho outro fator de sazonalidade. Como que eu reúno todos esses fatores aqui de sazonalidade que eu tenho em um único valor? Eu tiro a média. Então, eu vou tirar a média desse valor e desse valor. Então, tá aqui, ó. Pego esses valores que estão aqui. E agora aqui, ó, eu tenho a média para cada um dos meses do ano. Perceba que eu vou ter pelo menos 2. Agora, eu vou pegar aqui e colocar um igual. Por quê? Esses valores vão se repetir para todo mundo. Legal. Agora, o que eu faço? Eu preciso calcular esse valor normalizado. Como que eu realizo essa normalização? Primeiro vai ser esse cara dividido pela soma de todos esses daqui, travados. Então, e multiplico isso daqui por 12. Por quê? 12 é o meu período. Então, eu vou adicionar essa informação aqui nos meus cálculos. Então, perceba que a gente vai chegar em valores bem próximos, tá? Agora eu posso calcular isso aqui de novo ou só igualar aqui, porque não muda muita coisa. Então tá lá, ó. Puxo todo mundo aqui. Então legal, eu tenho agora também esses fatores de normalizados. Percebo que esse bloco é exatamente igual a esse bloco. Por que eu estou fazendo isso? Só para facilitar minhas contas agora. Agora eu vou calcular minha demanda sem a sazonalidade. Como que eu determino a demanda sem sazonalidade? Eu divido a demanda que está aqui pelo fator de sazonalidade que está aqui. Então tá aí, ó. Calculo e arrasto isso daqui para todo mundo. Percebo que o nosso gráfico aqui do lado, ó, começou a desenhar. Olha lá, ó. Ele vai ajustando, então eu tenho aqui a minha demanda sem sazonalidade. Então vamos puxar para esse gráfico aqui do lado agora. O que eu tenho em laranja? Esses pontos vermelhos são os pontos da minha demanda sem sazonalidade. E aqui em laranja eu tenho a minha linha, que eu usei aí o Ordinary Least Squares,
para chegar nessa linha de tendência. Agora eu sei que essa linha eu tenho um coeficiente angular de 1,7978 e eu tenho um coeficiente linear de 112,45. Então, eu tenho um coeficiente angular, eu tenho um coeficiente linear. Se eu tenho esse coeficiente angular e eu tenho um coeficiente linear, eu consigo reconstruir a minha série original. Por quê? Eu tenho nível, tenho tendência e tenho sazonalidade. A sazonalidade vem daqui. Vem daqui. Eu tenho o coeficiente angular, que é a inclinação da minha reta, e eu tenho a minha estimativa de nível inicial. Então, como que eu reconstruo isso? Então, agora eu vou ter aqui, ó, vou abrir parênteses, eu vou ter minha estimativa inicial de nível, que é o meu coeficiente linear, que é o 112, mais 1,80, que é o coeficiente angular, eu vou travar aqui esses dois, multiplicado por quem? O número de passos que eu dou no futuro. Então tá aqui, ó, 1 vezes quem? O meu fator de sazonalidade, que é o 0,90. Então, eu vou arrastar esse pessoal aqui para baixo. Percebam a linha cinza que vai crescendo e vai reconstruindo o gráfico. Então, olha só, eu estou reconstruindo o meu gráfico aqui em cinza. Então, em cinza é o meu modelo, em azul eu tenho os dados originais e com base nesse cinzinha, a gente tem os nossos parâmetros iniciais. E daqui eu também vou tirar aí um erro absoluto. Então, vou pegar aqui o erro absoluto que eu vou usar mais para frente, que é o meu valor real menos o meu valor previsto. Então, calculo esses dois e arrasto aqui. Vou arrumar aqui o meu gráfico, só para ficar as divisões. Então, tá aqui. Tá aqui. E tá aqui. Legal. Então, qual que é a minha estimativa de nível e tendência aqui na minha última observação, em t igual a 36? Bom, isso daqui é fácil. Tendência não muda, então vai ser o coeficiente angular, que é 1,80, e meu nível vai ser quem? Vai ser o meu linear inicial mais 36 vezes o angular. Então eu chego lá em 177,17. Então aqui, ó, a gente tem 112 no início da reta aqui, ó. Aqui a gente tem mais ou menos 112 e lá no final a gente tem 177, mais ou menos. E quais são os meus fatores de sazonalidade iniciais que eu vou usar para iniciar o modelo? Está aqui em cima. Só pegar esse pessoal aí. Legal. Vamos arrumar aqui. Então, pessoal, a gente terminou a parte de inicialização, onde a gente tem agora os parâmetros A chapéu, B chapéu e sazonalidade. Com isso, eu consigo iniciar a etapa de treinamento do meu modelo. Então, vamos começar a etapa de treinamento do modelo, que está aqui. Eu vou assumir esses valores aqui para alfa 0,26, 0,11, 1 e 0,1, tá? Para nível, tendência e sazonalidade. Depois a gente vai otimizar, eu só estou escolhendo alguns valores aqui no início. Eu vou pegar minha última estimativa de nível, que está onde? Está aqui, ó. Então, minha primeira estimativa de nível está aqui, 177. De tendência está aqui. Os fatores normalizados estão todos aqui. A gente pode puxar aqui esse pessoal. E agora
a gente vai começar a preencher os nossos dados de treinamento. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é uma primeira previsão. Então, eu estou no final do ano 51. Eu vou prever janeiro do mês seguinte. Como que eu vou fazer isso? Eu vou abrir parênteses, vou somar minha estimativa de nível com minha estimativa de tendência, fecho parênteses e multiplico. Eu estou tentando prever janeiro, então eu vou pegar meu último fator de janeiro disponível, que está lá em cima. Então cheguei aí em 161,40. Vou calcular o erro. Então qual que vai ser o erro absoluto? É a minha previsão, é meu 171, que é o valor consolidado aqui, menos 161,40, que está aqui. E qual que é o meu erro? Bom, o meu erro médio eu posso extrair lá de cima já. Ó. Eu já tenho um conjunto de erros, então eu vou calcular a média desses erros aqui. E agora eu vou atualizar esse erro. Como que eu faço a atualização desse erro? Se eu quiser usar, por exemplo, a suavização do erro, igual que a gente fez em exemplos anteriores. Vai ser esse valor que está aqui, vou travar ele, vezes o meu erro, mais 1 menos esse cara que está aqui, travo ele, vezes a minha última estimativa, a minha última métrica de erro. Então, determinei. Está tudo aqui agora. Agora a gente vai continuar realizando esses cálculos. Então, a primeira coisa que eu vou fazer para a data seguinte é atualizar o nível. Como que eu atualizo o nível? Percebo que está em branco. Vou seguir essa formulinha que está aqui do lado. Ó. Então, vai ser quem? Alfa, está aqui, travado, vezes o meu xt, dividido por quem? O meu último componente de sazonalidade referente ao mês de janeiro, que está aqui em cima, 0,90. Mais 1 menos alfa, travado, vezes quem? Vamos olhar a equação. Vai ser a última estimativa de nível mais a última estimativa de tendência. Então, nível mais tendência. Está aqui. Atualizei. Agora vamos atualizar o B de T. Como que eu atualizo o B de T? Vai ser beta, travado, vezes a diferença do nível atual e o nível antigo, mais 1 menos beta, travado, vezes a nossa última estimativa de tendência. Está aqui. Atualizei. Vamos atualizar agora o F de T. Como que eu atualizo isso? Vai ser gama, vou travar esse valor de gama, vezes meu valor de xt, dividido pela minha última estimativa de nível, que está aqui, mais 1 menos gama, trava esse valor, vezes o meu último fator sazonal disponível para janeiro, que é o 0,90. Está aqui em cima. Cheguei lá em 0,94. Agora, o que eu preciso fazer? Percebo que 0,94 é diferente de 0,90. Então, eu preciso normalizar. Como que eu vou normalizar isso? Eu vou fazer aqui, ó, esse valor vezes 12 dividido pela soma de quem? Desses últimos valores que estão aqui e do último que eu calculei. Então, chego aqui, ó, em 1,01. Vou dividir aqui, diminuir o número de casas depois da vírgula. Então, se a gente pegar esses valores aqui agora,
Então, esse pessoal aqui está somando 12,4. Eu preciso que eles somem... não peguei o último aqui. Preciso incluir ele, por isso que deu errado. Aí, agora sim. Então, deu 0,94 aqui. E aqui, não, esses números não são iguais. Se a gente pegar aqui, e expandir, a gente vai ver que eles já mudam. Aqui, se eu pego esse daqui e esses 11 daqui de cima, tá dando uma soma de 12,04. E se eu pego esses daqui, tá somando 12 agora. Legal. Então, vamos adiante. Então, vamos fazer a previsão agora, estando aqui em janeiro. Eu quero prever o próximo mês. É só arrastar aqui, ó. Então, tá lá a minha previsão. Aqui também é só arrastar. E aqui também é só arrastar. Então, agora a gente preencheu todo mundo. Vamos só verificar se não estou puxando nada a mais aqui. Não. Então agora, pessoal, é só expandir isso daqui. Então a gente vai fazendo as previsões. Percebam aqui do lado no treinamento, olha só, o meu modelo está aprendendo, está treinando com os dados. Ó. E percebam como tem um ajuste bacana dos dados. Então, vou arrastando todo mundo aqui. Ó. Até o último valor de treinamento. Tá aqui. Tá aqui. Legal. Então, vamos olhar aquele gráfico ali do lado. O que esse gráfico aqui está mostrando para gente? Como foi o treinamento dos dados. Então, XT é o valor real e em cinza é o que o meu modelo está prevendo. Parece ser um bom ajuste aí aos dados. Ó. Então, o modelo está prevendo legal. Bom, realizei o treinamento. Ainda não completamente, porque eu preciso determinar aqui quais são os valores ótimos para alfa, beta e gama. Então, como que eu vou fazer isso? Então, eu quero tentar reduzir ao máximo esse valorzinho meu aqui, que é essa média dos erros. Eu quero ter uma média dos erros o menor possível. Então, por exemplo, aqui eu posso mudar esses valores e visualizar para quanto que vai. Então, 0,15. Aqui gama vou colocar 0,2. Olha só como é que aumenta. Muito erro, 0,6. Ele vai caindo. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai otimizar isso. Então, para realizar essa otimização, eu vou transferir esses valores que estão aqui para cá. Vou escrever aqui os valores que estão aqui atuais. 0,15 e 0,60, como se fosse o meu inicial, né? Tá aqui. E agora eu vou otimizar isso. Então eu vou vir aqui em dados, solver é um modelo de minimização. Então eu quero minimizar esse erro que está aqui, variando quais células? Essas que estão aqui. E essas células que estão aqui, elas têm que ser automaticamente menores ou iguais a 1. Então, opa, mudei aqui sem querer, vamos colocar aqui o erro, variando essas células que estão aqui, e eu vou adicionar restrição. Aqui eu vou falar que esse pessoal que está aqui tem que ser menor ou igual a 1. Ok. Vou rodar o modelo não linear. Olha lá, então eu cheguei agora em 0,27, 0,30 e 1. Tá?
aqui eu vou continuar usando lá o 0.1. Eu não vou modificar esse valor aqui por hora, não. Então, olha só. Agora eu tenho... Então, na inicialização eu determino A0, B0 e os FIs, os valores de sazonalidade. No treinamento, eu vou chegar nos valores ótimos para alfa, beta e gama. E como eu tenho já esses valores para alfa, beta e gama e tenho os valores de inicialização, agora eu consigo fazer as previsões. Então, esse daqui é meu modelo ajustado. Agora a gente vai realizar nossas previsões lá embaixo para a amostra de teste. Então, qual que vai ser o meu A inicial aqui? É o último que eu tenho disponível. Então, só verificar quem que é o A. Aqui é nessa coluna mesmo. Então, é o 383. O B é esse 0.03. O F de T é o da coluna da direita, que é o 0.88. Então, eu vou executar aqui a minha primeira previsão. Então, como que eu vou fazer essa previsão aqui? Vai ser minha última estimativa de nível, que está aqui, mais... Agora, olha só, eu vou partir para todas as previsões futuras desse mesmo nível. Então, eu vou falar que eu quero aqui... eu vou prever 121, estando em 120. E eu vou travar o 120, porque conforme eu for puxando isso aqui para baixo, eu vou aumentando o meu passo automaticamente na hora de fazer a previsão. Vezes quem? Eu estou tentando prever janeiro. Então, vou pegar aqui em cima a última estimativa de janeiro que eu tenho, que é esse 0.89. Tá? Aqui, ó, tem um parênteses fechando. E aqui dentro faltou a multiplicação da minha tendência, que é 0.03. Preciso travar a tendência e preciso travar o nível. E Enter. Então, chego aqui, ó, na previsão de 340. Agora, o que eu faço? É só eu ir arrastando esse pessoal para baixo. Olha lá, desenhando aqui do lado, ó, a minha previsão para os dados de teste. Pronto. Então, realizei a previsão. Vamos calcular aqui agora o erro. Como que eu determino esse erro absoluto? É o absoluto deste cara aqui menos esse cara aqui. Determinei o erro. E agora vamos calcular o erro médio só para treino. Então, eu vou pegar a média desse pessoal aqui, vou travar o primeiro e vou voltar esse cara aqui para a célula anterior. Então, agora eu vou tirando a média aqui conforme eu vou expandindo. Então, pronto. Tenho também o meu erro médio. Então, o gráfico aqui do lado vai mostrar para a gente qual que era o valor esperado em azul e em cinza é quanto eu previ. Perfeito. Então, a gente tem agora, fez o teste, fez o treinamento. Aqui no lado eu deixei um gráfico de controle para vocês verem como que esse erro tá distribuído, né? Tá aqui. Vamos só verificar aqui para ver se a gente pegou tudo certinho. Acho que sim. Legal. Tá aí. Agora, pessoal, a gente consegue também fazer a previsão, ou seja, a previsão para os dados que eu nunca vi. Como que eu faço isso? Do mesmo jeito que a gente fez aqui em cima. Vai ser minha estimativa de nível inicial. Então tá aqui. Mais esse cara aqui. Menos o meu período onde eu fiz a coleta do nível. Preciso travar esse cara, travar esse cara. Vou multiplicar isso pela minha tendência, também travado. E multiplico isso pelo componente de sazonalidade, que é janeiro. Então, janeiro está aqui, 0,89. Faço a minha previsão e arrasto aqui agora.
Tá aí. Então, realizei a minha previsão também. E aí percebam que a gente pode ir tentando mexer nesses parâmetros. Nem sempre o otimizador, como a gente está fazendo a otimização não linear, nem sempre a gente vai conseguir chegar na melhor combinação de parâmetros, né? Então a gente pode tentar mexer nisso daqui. E tentar chegar aqui em algum valor que de repente acabe ficando melhor aí para os nossos dados, mas nem sempre é fácil. Vamos tentar rodar o solver aqui de novo. Eu acho que ele vai jogar a gente aí pro mesmo valor. Ah lá, voltou, acho que os mesmos valores que estavam antes, certo? Então aqui a gente realizou o modelo e aqui do lado eu vou printar para vocês um resumo do que a gente fez. Então a gente tem aqui a inicialização, onde a gente definiu A, B e F. No treinamento a gente chegou nos valores ótimos aí para alfa, beta e gama, e depois a gente realizou aqui o teste e depois a nossa previsão. Percebo que a previsão nossa já está bem maior, e aí fica aqui o desafio para vocês. Aparentemente a gente tem uma tendência que ela é amortecida, que ela vai caindo com o tempo aqui no nosso gráfico. Então, a gente consegue pegar agora esse modelo que a gente acabou de desenvolver e inserir uma demanda amortecida nele. Fica como desafio para vocês colocarem essa demanda amortecida e verificar se a gente chega em um modelo melhor ou pior aqui para os nossos dados. Vamos voltar para os slides. Então, a gente viu que quando a gente está trabalhando aí com o modelo de Roll to Inters, a gente tem 3 fases de trabalho, né, em 3 conjuntos de dados diferentes. Então, primeiro, inicialização, que é essa estimativa dos fatores iniciais de nível, tendência e sazonalidade. Depois, treino, onde tem a determinação dos parâmetros de suavização. E, por fim, teste, que é onde a gente faz a avaliação da qualidade da nossa previsão. Sobre a seleção dos dados usados na formulação, quanto mais dados, melhor, porém, esses dados históricos precisam ser relevantes. Não adianta eu usar, de repente, se as minhas vendas mudaram completamente depois da Covid-19, por exemplo, não adianta eu pegar dado que vem antes. E esses dados precisam estar limpos e serem aí de eventos não repetitivos. Nem sempre é fácil a gente ter esses dados limpos, né? Sobre os fatores de suavização apropriados, no caso do alfa, se a gente tem modelo, dados estacionários, entre 0.01 e 0.30 são estimativas iniciais razoáveis, 0.1 aqui no caso é uma medida razoável, tendência entre 0.02 e 0.51, e aqui 0.19, por exemplo, é uma medida razoável. No caso de tendência, que é o beta, o fator de suavização beta, ele vai variar normalmente entre 0.05 e 0.176, por exemplo, com 0.53 sendo um número razoável. No caso de gama, entre 0.05 e 0.50, 0.1 é um número razoável. E aqui, pessoal, a gente precisa tomar cuidado com o overfitting. Porque isso daqui, por isso que a gente precisa dividir os dados em inicialização, treino e teste, e valores de repente muito altos de alfa e beta são indicativos de overfitting. Então, como eu falei isso para vocês agora, revisitem o último exercício que a gente fez e vocês vão observar que dá para melhorar algumas coisas lá ainda só de olhar aqui nessas dicas que eu estou dando, tá? A gente vai tentar manter essa sazonalidade sempre atualizada e normalizada, e saibam aí que a gente só está arranhando a superfície sobre forecasting. É uma área com muitos modelos e tem várias formas diferentes da gente melhorar aí as nossas previsões. É isso, até a próxima.